Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria, né, estarmos na casa do Senhor. É bom ver o pastor Alberci, e falando dele, domingo que vem ele estará ministrando a escola bíblica dominical. É um tema bastante importante. Tive a oportunidade hoje de ler o primeiro tópico, o segundo tópico tive de parar porque não estava muito bem, né? Mas é muito importante. Vai falar um pouco da personalidade, né? E o pastor Alberci vai estar aqui no domingo que vem, domingo próximo agora, né? Ministrando essa lição tão maravilhosa. Aí, na sequência, nós temos o pastor Aneir, né? Que vai dar a 6ª lição. E depois nós temos a Marinéia e a Jéssica, né? Eu não dou conta de falar o nome dela direito ainda. Quem de está lendo, né? De cor ainda não, que vai estar ministrando 3 lições na sequência, porque está dentro da área da psicologia, então elas vão estar trazendo uma orientação um pouco mais dentro das ciências humanas, né? O campo da teologia bíblica, do outro ensinamento, eu estou deixando com nossos pastores, que está trazendo um ensinamento bem aprofundado do tema, basicamente fazendo uma ponte para aquilo que elas vão ministrar, que já dentro da prática do suicídio, uma série de outros assuntos, nessas 3 lições em sequência, e é bom nós que estamos vindo convidar as pessoas, durante esse período de pandemia, né, eu até pensei que era uma coisa, a gente vai levando, vai se ocupando com o trabalho, mas eu comecei a deparar com pessoas muito próximas de mim, sofrendo desses males, depressão, medo, uma série de coisas. Eu comecei até a assustar, eu pensava que essas coisas não aconteciam, né? Quer dizer, o medo, o pânico, né? Chegou muito perto lá de casa, viu, irmãos? Nós temos pessoas bem próximas da gente que está fazendo até acompanhamento terapêutico, tomando medicamento. Tamanho foi a situação. Eu não imaginava isso dessa forma. A gente via muito falar nos noticiários, né? Mas parecia uma coisa meio fictícia, né? Não sei, porque a gente lidar com as pessoas o dia todo. Eu até falei para minha esposa, eu sou um tanto quanto descuidado com isso, os irmãos percebem. Hora ou outra eu estou sem máscara. É porque o ambiente que eu trabalho, irmão, eu costumo fazer... O povo lá não liga muito para isso. Eu estou muito nos canteiros de obra, mexendo muito com a gente, e você não vê o nosso pessoal lá infectado com esses negócios, e não tem esses cuidados, até porque é muito difícil no canteiro de obra, tem muita poeira, muito barulho, muita coisa, o camarada trabalhar o dia todo com essa máscara, só se for para juntar concreto, poeira, tijolo, um monte de coisa, então não trabalha mesmo. E nós não temos caso, pelo menos nas obras que eu acompanho, não temos caso de ninguém lá ter infectado com essa doença. Graças a Deus por isso, né? Tem sido resistente, mas também eles têm enfrentado o sol o dia todo, né? E aquele negócio, né? E Deus tem nos guardado. Eu tive, mas eu não fiz o exame, mas todo o sintoma declarou que eu tive isso bem leve. Quando eu assustei, alguém me falou, você está... Eu falei, ué, citou, né? Foi só um dia que eu fiquei lá em casa e continuei na batalha do mesmo jeito, né? Eu, meu irmão, nós trabalhamos lado a lado e assim a vida continuou, né? A minha esposa, que não quis sair da cama, continuou do meu lado, também não se pegou, não sentiu nada. Então, graças a Deus, o que eu quero dizer com isso? Até aqui o Senhor tem nos guardado. Esta é a verdade, né, irmãos? Nós temos visto que muitos dos nossos irmãos, alguns partiram para a eternidade, porque o tempo foi chegado deles, mas muitos de nós, ou a grande maioria, Deus tem guardado, tem preservado, né, irmão? Graças a Deus por isso. E assim nós continuamos. Como diz o pastor Valtino, o tema que ele vem decorrendo durante os 3 meses, a igreja não vai parar. Ainda que uns possa ser atingido, a formação se faz e nós continuamos no campo de batalha, né? Quando eu falei de formação, eu estou falando do estratégia de guerra, que é dessa forma. Às vezes estamos em 4 numa manobra de guerra, de repente alguém é abatido, é ferido, se refaz e continua em ação, porque senão morre todo mundo, não é? A verdade é essa. E assim se faz. Não larga o ferido para trás
não larga os mortos, é carregando os feridos, carregando os mortos e continuando no campo de batalha. É assim que funciona, né, o Exército Brasileiro, né, para quem não sabe. Nós nunca deixa ninguém para trás. E agora é a hora do resgate, né, porque chegamos no final, já parece que hoje eu vi pelo WhatsApp, que foi liberado para que as igrejas retomem as suas atividades de uma forma mais normal, né, vamos dizer dessa forma. Lógico, com todas as precauções que nós temos tido desde o começo. Antes de nós dar continuidade, o pastor Valtir me ligou agora, tanto para mim como para o pastor Wagner. Eu estava chegando em casa, o pastor Wagner também, ele sentiu mal, ele ia ministrar esse ensino aqui. O pastor Wagner não pôde ir e acabou, como eu falei, a igreja não vai parar, a formação se refaz, então nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus nesta noite. Mas antes disso, nós vamos orar pelo pastor Walter. O pastor Wagner pediu para que fizesse mais uma oração, pastor Walter, né, que sentiu mal. Certamente já passou, eu creio dessa forma, né? As coisas vêm e passam, porque Deus tem cuidado de nós. Vamos orar mais um pouquinho, depois nós estaremos falando um pouquinho da palavra de Deus. Eu me sinto honrado por ter o pastor Alberci, pastor Moraes, pastor Wagner, pastor Carlos e o pastor Hebe, e a pastora Celestine e as pastoras que aqui estão. Então eu estou mais tranquilo, ainda que não meditei nada a respeito disso nesse dia de hoje. Estamos chegando agora, mas nós estamos aqui na cobertura desses pastores e assim estaremos ministrando a palavra de Deus. Deus e Pai, nós oramos e pedimos a Tua graça, ó Deus, pela pessoa do pastor Walter, Senhor, que nesta tarde ou no decorrer desse dia não sentiu nada bem, ó Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, na providência do Senhor, no milagre que o Senhor possa realizar na vida dele. Por isso nós declaramos, ó Deus, o nome santo de Jesus, e repreendemos, ó Deus, toda a enfermidade, todo o mal-estar, e declaramos, ó Deus, a cura, o milagre, na pessoa do pastor Walter, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Walter, receba aí a cura, né? Graças a Deus comigo, acredito que quinta-feira ele estará conosco aqui. Bom, há 2 semanas atrás, nós trouxe um tema aqui para essa igreja, onde eu falei 7 coisas aconteceriam quando o Espírito Santo nos transformaria. E nós caminhamos dentro deste assunto em 3 pontos. Eu falei, ele nos transformará o nosso deserto para um lugar frutífero. Falei também, no segundo ponto, ele fará com que você caminhe com Deus. Nós lemos até no livro de Ezequiel, o capítulo 36, o versículo 27, que diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que anda nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos e estatutos, ou guardarei os meus estatutos, e os observareis, né? Lemos esse texto, e nós dissemos que caminhar, nós dependemos inteiramente da pessoa do Espírito Santo de Deus. Assim como nós somos salvos pela graça, e o fruto da graça é a santificação. Pastor Aloysio até fala isso de uma forma bem sintetizada, bem fácil de entender. Ele fala da salvação, da justificação, que é a raiz, mas que a santificação é o fruto de tudo isso. Ele está falando de uma dependência de Deus, uma dependência do Espírito Santo de Deus, que não é nada de esforço humano, não é nada daquilo que eu quero, que eu faço, mas é daquilo que o Espírito Santo de Deus faz através de nós. Então, o andar no Espírito Santo de Deus é Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz nesse caminho. Que caminho? O caminho do juízo, o caminho do estatuto, o caminho da obediência, as orientações e determinação de Deus. Então, é tudo isso conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Lá nós falamos no livro de Atos dos Apóstolos, aonde as primeiras instruções
dado aos seus discípulos, que era para eles permanecer na cidade de Jerusalém, que até que do alto fosse revestido de poder. Eles não deveriam, então, sair evangelizando antes. Primeiro, eles precisariam estar na igreja, no templo, buscando e esperando a promessa de Deus, até que do alto fosse revestido de poder. Quando eles é revestido de poder, então eles têm a capacitação. Eu não estou falando que eles precisavam ter o Espírito, eu estou falando da capacitação do Espírito Santo de Deus para a tarefa, para os trabalhos que eles iam exercer a partir daquele momento. Porque creio eu que a partir do momento que eles tiveram encontro com Cristo, eles tinham o Espírito Santo de Deus. Isso, se não é engano meu, fala lá no livro de João, que quando Jesus adentra deles, sopra o Espírito. E no mesmo instante que sopra o Espírito, fala, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, eles têm os olhos abertos, mas é preciso buscar poder de Deus. E é este poder de Deus que nos capacita a caminhar, a andar e fazer a vontade de Deus. Então, por isso, quando nós falava da importância de buscar o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai nos conduzir nessa jornada que é tão importante em direção aos céus. Quando a gente vê o Rabino falar, ele fala dessa forma, não é direção aos céus, mas é voltar para o paraíso, da onde o homem saiu. É voltar à origem, né? Nós falamos que nós estamos caminhando para os céus. Ele fala, não, nós estamos voltando para o paraíso, da onde o homem perdeu ou entregou aquilo, né? Foi expulso desse paraíso porque escolheu a morte. Enfim, dessa forma ele fala. E no terceiro ponto eu falei, nós conhecerá a presença de Deus. E lemos lá que no próprio Ezequiel 29, 39 e 29, que fala, não esconderei mais a minha face deles, quando houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então está falando que o derramar do Espírito Santo sobre a casa de Israel, e aqui eu quero trazer para a igreja, o derramar do Espírito Santo sobre nós, vai fazer com que nós conhecemos a presença de Deus. Então Deus jamais vai esconder a sua face de nós, porque não só nós temos o poder do Espírito Santo de Deus em nós, como somos a habitação deste Deus. Somos morada de Deus. Então Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Então é bem dito quando diz o pastor Walter que é o Espírito que nos conduz, que nos orienta e que nos guia, né? Então tudo nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Os simples atos, irmão, de abrir a boca para louvar ao Senhor, nós dependemos inteiramente do Espírito Santo de Deus. Por que dependemos inteiramente do Espírito Santo de Deus? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai trazer a qualidade deste louvor. Senão não seria um louvor de adoração. A Bíblia fala que deveremos adorar a Deus em espírito e em verdade. É o Espírito da verdade que vai fazer isso. E no quarto ponto, nós paramos exatamente no terceiro ponto, que é o Espírito de Deus vai trazer a presença de Deus em nós. E o quarto, ele fará com que nós entendamos ou entenda a palavra de Deus. No livro de Provérbios, o capítulo 1 e o versículo 23 diz assim, converterei-vos pela minha repreensão, ponto vírgula, né? Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e fareis saber as minhas palavras. Então, o derramar do Espírito Santo de Deus é que vai revelar a sua palavra. Lógico, a leitura, aquilo que fazemos todos os dias, né, pastor Wagner, ou igreja, né, aquilo que fazemos todo dia, o que vai trazer a revelação, o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. Então, nós jamais teremos compreensão da palavra de Deus
se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. Eu quero deixar em aberto aos pastores, se quiser acrescentar, colocar alguma coisa, irmão, esteja à vontade. Diga, pastor, eu sabia que o pastor Wagner ia falar, é bênção de Deus, né? Fala, pastor. Não tem a compreensão, e começa a fazer das coisas de Deus uma coisa bem natural, uma coisa bem comum, uma coisa bem mundana, né? Começa até a diminuir ou acrescentar aquilo que não deve. Paulo chega bem ser enfático no texto que o irmão leu, ou que nós lemos, né, vamos dizer dessa forma, que se alguém lá do céu, um anjo, né, vier anunciar um outro evangelho, olha, um outro evangelho com as boas novas, que seja mentira, que seja anátema, que seja largado de algo, que seja maldito. Então é esse Espírito Santo que vai trazer sobre nós as revelações de Deus, pastor Toninho. Ao ler a palavra de Deus, ao ler o texto da palavra de Deus, nós devemos buscar a orientação de Deus, e este Deus, através do Espírito Santo, deixa eu até explicar isso aqui, porque quando nós falamos Espírito Santo, é Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e Pai é Deus. São as três pessoas em um. Então, dá a impressão que é um menor do que o outro. Não existe isso. Não. Parece uma hierarquia, mas não é bem assim. Eles trabalham numa harmonia. Diga, pastor. Espírito Santo, é uma harmonia que forma todo o plano de Deus. É porque muitas vezes eu estou falando aqui, Deus, às vezes falando do Espírito Santo, falando Deus, às vezes as pessoas falam, eu estou me referindo à pessoa, a terceira pessoa da Trindade, como nós conhecemos desde o ponto de vista teológico, o Espírito Santo de Deus. Eu acho até tremendo aquela passagem do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, beleza, eu acho bonito, isso tem um ponto bem grande ali. Mas a terra era sem forma e vazia. A expressão do escritor, né? Sem forma e vazio. Aí você imaginar isso. Mas o lindo de tudo isso, e o Espírito Santo de Deus pairava. Quer dizer, preparando para uma ação, né? Pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Aí você vê o mover. O mover de Deus agindo daquilo que era o caos, onde havia trevas. Lógico, o pastor Júnior falou disso na escola bíblica dominical. Na realidade não existe treva, existe ausência de luz. Quando nós estudamos isso mais a fundo, né? Então, quando a luz chega, as trevas desaparecem. Ela não sai em retirada, ela simplesmente desaparece. Então não existe trevas, mas ausência de luz. Então a ausência de Deus fez com que o cosmos, o caos, a escuridão tomava conta daquilo que Deus havia criado. Eu nunca vi Deus criar, assim, no meu entendimento, criar algo que não seja perfeito. Mas a revelação de Deus ali no princípio mostra algo que foi danificado, destruído, mas nós vemos a ação de Deus através do seu Espírito fazendo ressurgir do nada, ou aquilo que havia sido danificado sendo transformado. É isso que Deus, através do seu Espírito, faz em nós. O homem caído, escravo, e agora com o poder e a autoridade de Deus sobre si, sendo transformado nessa criatura que somos um novo homem, né? E nós vamos falar dele um pouco lá mais na frente. Então, quando o Espírito Santo de Deus em nós, ele vai fazer vai trazer as revelações da palavra de Deus, e nós vai ter mais entendimento das Escrituras. Então, aquilo que parece ser obscuro,
que parece que não entendemos, se buscarmos a orientação de Deus, o Espírito Santo vai trazer as claras, né? Porque é isso que o texto está falando. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e farei saber as minhas palavras. Então, nós só vai ter conhecimento da vontade de Deus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu disse na terça que falava que é a pessoa mais negligenciada na igreja, né? No princípio da minha fé, e quando a gente fala isso, a gente está falando 40 anos atrás, buscava-se mais o batismo com o Espírito Santo. Ou eu estou enganado? Orava-se mais, não orava-se mais? Tinha mais culto de oração, ou mais tempo de oração. Eu até fiz assim, uma crítica construtiva, que hoje nós está custando aguentar 15 minutos de oração. Essa é uma verdade, irmão. Eu não estou falando isso dos irmãos, estou falando de mim. Tenta ajoelhar e falar mais de 15 minutos, você vai ver, parece que acaba seus argumentos. Você não tem mais nem para quem orar. E olha a situação do mundo que nós estamos, o tanto de coisa que nós devemos interceder, e parece que dá um apagão. Pastor Wagner estava falando agora, pastor Carlos, nós estamos reunidos ali na porta, da necessidade que temos de orarmos. Até fizemos aqui 10 minutos, 12 minutos de oração, diz a pastora Celestina. Eu estava vendo um tema, ele é até bem bastante fora disso aqui. Encontra no livro de teologia bíblica, a teologia pentecostal. Não é bem isso mesmo, fundamento da teologia pentecostal. E lá a gente tem, eu estava eu estava lendo para preparar para um ensino a respeito do assunto, que é a missão da igreja, né? E dentro dessas, eu vou falar 3 propostas que lá fala, apesar que são 7 propostas, 7 ou 8, 9 propostas dentro desse tema. Ele fala da pregação do Evangelho, e vai citar o livro de Marcos, Mateus, alguns evangelistas, né? Ele vai falar do ensino da palavra, também citando esses textos dos evangelistas, Mateus, Marcos, João, né? E também ele vai falar do discipulado. Bom, em suma, sintetizando o que ele está querendo dizer lá com tudo aquilo que a gente lemos. A pregação, ela atrai a multidão, porque você fala muito rápido, é muito eloquente, né? Ela atrai multidão. O ensino é o alimento, desde o leite até o alimento sólido. Mas o discipulado, ele é diferenciado. Por quê? O discipulado, tanto eu vou pregar, como eu vou ensinar, como eu vou dar exemplo de vida. E o discipulado, irmão, ele não só atrai a multidão, ele não só alimenta a multidão, mas ele faz seguidores de Cristo e de seu discipulador. E isso nós precisamos nos últimos dias. Nós temos, às vezes, casa lotada para a pregação do Evangelho, nós temos auditório cheio para aprender a palavra de Deus, mas nós não temos discipulado para ter seguidores de Cristo e seguidores dos seus discípulos, do seu discipulador. Diga, pastor Wagner. João 16, 13, diz o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á
de anunciar. É isso. Então, a importância do Espírito Santo, porque ele traz todas essas revelações, traz a força, pastora Celestina, o ânimo, a disposição para ser testemunha de Jesus. Nós falamos disso naquela primeira vez. Testemunhar é basicamente ser um mártir. É o significado da palavra grega, né? Para isso é ser mártir. Então, está pronto para morrer pela causa de Cristo, né? Então, não é simplesmente sair, né, como se fosse um passeio para tomar um cafezinho na casa de alguém, nada disso, mas é colocar mesmo a cara a tapa, ir no enfrentamento, como diz o pastor Valdo, ir no enfrentamento e anunciar o Evangelho. Só temos condição de fazer isso cheio do Espírito Santo de Deus. Então não é à toa ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, quer dizer, é um revestimento, algo a mais. Aí, como diz a pastora Celestina, o que está faltando nos últimos dias? Quem sabe um avivamento? Quem sabe uma sacudida? Quando você vê algum, eu acho que é nesse mesmo livro que eu citei para os irmãos, acho que o escritor lá numa outra ele fala que em quase todas as épocas, para que o povo cumprisse a missão ou a determinação de Cristo, foi preciso uma sacudida. O povo ficou só em Jerusalém depois de revestido de poder. Então houve perseguição, aí eu fui para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? E assim vem acontecendo em toda a história. Às vezes, nesses últimos dias, precisa, às vezes, pastor Oberci, levarmos uma sacudida. E essa sacudida vai fazer com que nós vamos curvar diante de Deus e buscar poder de Deus para poder resistir a esses vendavais dos dias a dia. Então, é muito importante o Espírito Santo de Deus na igreja. Isaías, no capítulo 11 e o versículo 12, fala assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de, fala, sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. É isso que nós precisamos, né, pastora Celestina? É este Espírito, você viu a capacitação que esse Espírito vai trazer para a nossa vida? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Então, isso, a igreja não vai parar. E não para. Tem. Eu falei isso para a Lucília, né? No decurso da história bíblica, né? A gente vê até Elias, né? Só eu fiquei diante de uma situação, Acabe, Jezabel, perseguição, mata os profetas ali, acolá, e Elias ali clama a Deus, falando, só eu fiquei, mas do céu branda, eu ainda tenho 7.000 homens que não curvaram. Quer dizer, os anônimos ainda estavam lá, né? Tinha aqueles que ainda guardavam a fé, aquela irmãzinha que ninguém dá nada, aquele irmãozinho que passa desapercebido, ainda não tinha curvado diante deste mundo, ou do mundanismo, né? Deus havia preservado, guardado para aquele momento todo especial. Então não era só Elias, não é só eu, né, pastor Wagner? Não é só o pastor Wagner, é só o pastor Carlos, o pastor Alberci, pastor Hebe, não, ainda tem 7.000 que Deus tem guardado nesses últimos dias, que vai levantar nas cinzas para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Todo avivamento começa com uma pessoa, né? Começou com Lutero, lá na Idade Média, né? Começou com os avivalistas nas ruas, né? Alguém inicia, começou a buscar ao Senhor, o derramamento do Espírito Santo veio, e eles incendiaram toda uma comunidade de então, nem chegou esse Pentecoste até nós. Então, nós precisamos, pastores, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nesses últimos dias, e porque a igreja não vai parar, eu tenho certeza disso. Como diz a pastora Celestina, ainda tem 7.000 guardados, né? A gente pensa, nossa, a igreja está fria, está com isso, está aquilo. Não, meu irmão.
A igreja de Deus não para não, né, pastor Toninho? Lá de casa, alguém está clamando, lá de não sei de onde, alguém está clamando. A correria é grande, né, pastor Wagner? É grande, é o trabalho, é o dia a dia, a conta não para de chegar. Tem alguma coisa que a gente quer falar para o correio para parar de enviar as contas? Não para, irmão. Já viu isso? Vem em dobro, né? Quando os correios entram de greve, quando chega é o pacote, né? Agora não tem mais isso, eles te mandam no WhatsApp, te mandam no e-mail, para todo lado você fala, gente de Deus, eu fiz esse tanto de conta, e quando você não faz, alguém arruma para você e te manda também, né, irmão? E a gente precisa trabalhar e correr e lutar e aquele negócio, e tudo isso vem nos sufocando, tirando de nós o tempo da adoração, o tempo de estar na casa do Senhor, o tempo de buscar o Senhor. Não é fácil, né, pastor Carlos? O dia todo ali, pelejando, labutando, e depois chegar, nossa, ainda quem dobrar o joelho. A minha esposa até, teve um dia, ela chegou assim, você vai para a igreja? Eu falei, vou, irmão, não tem, mas você não falou que está cansado? Estou também, mas eu trabalhei 8, 10 horas, será que eu não aguento mais 1h30 para adorar o Senhor? E muitas vezes, você sabe que a gente dá o braço a torcer? Você chega, toma aquele banho, mas quando você trabalha o dia todo, você toma um banho, para te tirar de casa é só o sangue de Jesus, é só o Espírito Santo de Deus, para te tirar de riba da cama, irmão, porque o corpo está falando, não vai, fica na cama, o travesseiro está melhor, mas é preciso enfrentar tudo isso, para vir adorar a Deus, cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor. Eu já disse para os irmãos, para ler a palavra de Deus, para quem trabalha 10 horas por dia, você tem que levantar de madrugada. Não tem jeito, você quer levantar mais cedo, porque senão não lê, mas você vai passar meses, semanas e anos sem pegar na palavra de Deus. Você chegar de tarde ou de noite, eu não sei, eu não consigo ler a Bíblia à noite. Pensa, eu abro ela, eu cochilo. Meu que levantar 5 horas da manhã para fazer isso, aí eu estou tranquilo, né? 10 horas de sono, meu amigo, não tem quem recupera, né? Aí você levanta, você vai estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aí você chega cansado e vem cultuar a Deus e sai daqui renovado pelo poder de Deus, né, irmãos? Diga, pastor Wagner. Nossa, cai, não tem jeito, fica pesado demais, né? Vamos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. É isso que precisamos nos últimos dias, a revelação e o conhecimento de nosso Deus. Tem mais versículo? Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Li certo, né? Aleluia, graças a Deus. Então está aí, irmãos, é o Espírito de Deus e que vai trazer tudo isso para nós. O tempo já está quase indo embora, eu só falei 2 pontos, eu falei que era 4, né? Vamos lá, vamos para o 5º aqui. Você se tornará uma nova criatura. Quer dizer, a transformação, isso está sendo tratado na escola bíblica dominical. Nós tivemos a primeira lição, que falou lá da criação do homem e da queda do homem, depois nós vimos a segunda lição, estou tendo de memória aqui, nós vimos o resgate de Deus, desse homem caído, né? A terceira lição, o conflito, né? Porque o homem ficou, por causa do pecado, por causa da separação de Deus, o espírito, alma e corpo agora já não está mais trabalhando em harmonia, há um conflito, né, entre o espírito, que lógico, logo que nós aceitamos a Cristo, a nossa comunhão com Deus é restabelecida, sim ou não? Não é? Restabelecida. Então nós temos já comunhão com Deus, porém nós temos uma alma e um corpo, exatamente isso que a revista está tratando. Esta alma, ela precisa ser trabalhada, né?
porque ela vai ter um processo, os traumas, as emoções, os eus, o sentimento, tudo isso vai ter trabalhado, porque nós viemos do mundo de pecado, onde nós estávamos escravizados. Muitas coisas ruins nós fizemos, muitas coisas nós sofremos, e isso traz traumas. E a revista está tratando disso. O pastor Albecir vai falar um pouquinho da personalidade, né? E vamos seguir. Só é uma pinceladinha, né, pastor? Eu nem, só tentando lembrar aí. Mas vamos aqui. Você se tornará uma nova pessoa. Eu falei da revista assim, nessa sequência, irmão, porque ela é uma sequência mesmo. Às vezes a gente vê uma lição e perde o foco, né? Mas ela traz exatamente desde da formação do homem, a queda do homem, o resgate desse homem, o conflito desse homem, e vai levar até aí essa formação de personalidade, né? Que já é essa criatura antiga aí, esse conflito do velho homem com essa nova criatura. Então vai trabalhar tudo isso. E depois as irmãs vão tratar as consequências de tudo isso quando não é tratado espiritualmente. Vai restabelecer, como diz o Rabino mesmo, vai voltar à origem, porque Deus não criou nós dessa forma, com esses conflitos, com essa desarmonia, né? Que, quer dizer, de alma, corpo, quer dizer, tudo que sente na alma, ela explode no corpo, porque o corpo simplesmente é a reação daquilo que a alma quer, ou sente. O corpo não tem vontade própria. Deus fala através do seu espírito, nós recebemos através da alma e vamos reagir através do corpo. É mais ou menos dessa forma que funciona. Agora, quando isso está em desarmonia, nós não entendemos a vontade de Deus, quer dizer, todo o nosso eu, o nosso querer, não vai estar de acordo com a vontade de Deus e vai explodir no corpo, né? Aí tem uma série de consequências que precisa ser trabalhado aí. Vamos lá. Você se tornará uma nova criatura, né? Nós não estamos falando aqui de transformação cosmética, né? Tira, põe, estica, né? Aumenta, diminui, nada disso. Nós estamos falando de uma transformação trazida pelo Espírito Santo de Deus. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17, fala assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Só que essa nova criatura é o processo do Espírito Santo de Deus em nós. Ele que está trabalhando nós. Eu falei processo, né? Não é instantâneo, né? De repente, nós aceita hoje e modificou hoje. Não, a coisa vai caminhando, né? De um processo que vai terminar na glória. Aí, assim, e lá nós vai receber novo corpo, né? E seremos transformados, né? É um novo corpo. Passou o versículo, viu, pastor Alberto? Fala, vá. Vamos lá. Gálatas 2:20. O livro de Gálatas 2:20. Eu estou repetindo. Está gravando. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, aleluia. Então a vida que vivemos agora não é mais eu, ou na carne, né? Mas vivemos a vida de Cristo em nós, através do seu Espírito. Muito bom, né, irmão? Graças a Deus. O livro de Efésios também fala assim, já estou terminando, vamos, pastor Wagner. Efésios 4:24 fala assim: e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Então esse é o novo homem, é a nova criatura em Deus, é a nova transformação que nós temos. Então não é mais o velho homem, é uma nova natureza em Cristo Jesus, né? Uma natureza criada, como diz aqui o texto, né? Em verdade, em justiça e em santidade, né? Seguindo também no livro de Ezequiel
36, 26, fala, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então esse homem agora passa a caminhar de acordo com a vontade de Deus, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele passa a viver em justiça, em santidade, para fazer a vontade de Deus. E seguindo no texto, já para concluir essa parte, vamos deixar basicamente duas para trás. Quando nós lemos ali uma passagem de 1 Samuel 10, capítulo 10 e o versículo 6, nós vamos ver um encontro ali de Samuel com Saul. Saul é o primeiro rei de Israel, que reinou sobre todas as tribos, né? Saul estava procurando, eu chamo campeando jumento, né? É isso mesmo, estava procurando uma jumenta perdida. É isso? As jumentas, né? E ele tem um encontro aqui com o profeta Samuel. Agora vejam bem, este homem que estava atrás de jumentas, no pasto, atrás de lá não sei onde estava, procurando essa jumenta, quando ele tem um encontro, o texto sagrado de Samuel 10:6 fala assim, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Então, a partir daquele momento, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus ia apoderar de Saul, e ia fazer dele um novo homem, ele ia profetizar. Então, já não seria mais aquele velho homem, mas ele seria um novo homem, que passou a ser rei de Israel. Agora, veja bem, de campear jumentas, ele se torna rei de Israel das 12 tribos, né? Por quê? Porque a capacitação sobre a vida de Saul não era dele mesmo, não era o seu conhecimento, não era simplesmente pelo seu porte físico, mas a Bíblia está falando que foi o Espírito de Deus que apoderou dele e fez dele um novo homem. E é isso que nós precisamos, irmão, é do Espírito Santo de Deus nos renovando, nos transformando e nos tornando uma nova criatura todos os dias. Já pode viver, não é, pastor Wagner? Bom, o sexto ponto seria, ele te dará descanso. E o sétimo, né, eu vou deixar, ele te trará excelência sobre a sua vida. Já falta 10 minutos para terminar. Vou deixar esses dois. Vai que o pastor Walter nos escala de novo, né? Aí eu tenho 2 aqui de reserva, né? Irmãos, que os irmãos oram por mim, para que Deus venha nos capacitar. Continuo orando pelo Ministério Jardim América, orando pelos pastores, para cada um dos membros, né, dessa igreja. A mocidade de parabéns pelo culto de adoração no domingo. Foi bênção, né? Que continua assim, né? Eu tenho visto a mocidade na escola bíblica dominical, quero deixar em aberto, Eliabe. Esse ano acho que já não dá mais. Quando for para dividir a sala, que o irmão vê que está aí na frente, juntamente com o irmão Leonardo, que já dá de separar, tem um professor só para a mocidade. É só falar, a gente vai organizar isso direitinho. Eu acho que esse ano já não vale mais a pena, até porque nós temos uma temática muito boa, é muito importante que todos participem e aprendam, e se tiver alguma coisa que precisa ser tratado, procura um dos pastores, alguém para ajudá-lo, né, que precisa nessas últimas dias, e assim nós vamos seguir, né, meu irmão? Tem a revista própria, né? Eu acredito que é bom a gente já tomar essa decisão antes do final desse trimestre, para que quando pedir já as revistas do outro trimestre, já ter essa revista para a mocidade. Então, já fica orientado a respeito disso. Pastor Wagner, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe o pastor Walter, que confiou na gente, Deus abençoe a igreja que nos ouviu neste momento.